Família Guardião Loran. Eu sou o Carlinhos Pitbull. Galera, eu trago para vocês hoje trechos, shorts, pequenos trechos do podcast que eu participei na semana passada lá no Resenha de Cão. Galera, vou trazer os melhores momentos. Eu falei um pouco da minha história, que eu tenho algumas histórias engraçadas que eu tive nesses 23 anos. Falei um pouco sobre a história da raça, da evolução, do American Pitbull Terrier. Tá muito legal o podcast todo, vale a pena. Aqui eu trago alguns trechos só para te trazer um pouquinho de água na boca. E eu vou deixar o link para você correr lá no canal, já se inscreve lá, Resenha de Cão, e assiste na íntegra, porque tá show de bola. Mas fica aí com os melhores momentos, mas vai ser depois da vinheta. Vem comigo. Galera, boa noite, tudo bom? Bem-vindos ao episódio 7. Nós estamos aqui com Carlinhos Pitbull. É a primeira vez que a gente está gravando ao vivo, né, Guilherme? Pô, beleza, Sardinha? Tranquilo? Tamo junto. Nossa primeira live. Obrigado pela presença de vocês. Vamos seguir firme aí, Carlinhos. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Meu brother, obrigado pela presença. Obrigado aí, boa noite, prazeraço, cara. Prazer estar aqui com você. Muito bom. Carlinhos, Sardinha. Fala aí pra galera que não conhece você sobre a sua história. Quem é você? O que você faz, além da criação de Pitbull, né? E como você começou nessa criação? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês, né? Obrigado por poder estar aqui. Queria agradecer a presença de todos que estão na live aí. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu comecei a minha criação em 1999. Eu, além de criador hoje, né? Eu sou juiz de pista também, da raça. Eu sou professor de jiu-jitsu e sou fisioterapeuta, bem eclético, né? Mas vamos lá, comecei em 1999, ainda lá no Rio de Janeiro, e depois me mudei para Niterói em 2002, e aos poucos eu fui começando a ver os cães de maior porte, né? Dentro do Pitbull. Eu costumo dizer que a nomenclatura, né? Pit Monster, Pitbull, o conceito ele já existe há muito tempo, a nomenclatura de um tempo para cá. E aí depois fui migrando até que comecei a criar o Pit Monster, que hoje, né, tá aí na mídia, né? Mas desde 99 e tô até hoje aí nessa correria aí, selecionando e tal, criando. É isso. Mas por que a escolha de Pitbull, assim, para você não... Vamos lá. Eu comecei... Deixa eu só aproveitar a pergunta de Sardinha. Por que Pitbull? Mas antes de por que criar cães? Por que trabalhar com isso? E aí emenda nessa aí, por que o Pitbull? Tá, vamos lá. Eu desde pequeno, meu pai trabalhou no HCE há muitos anos. Meu pai era nutricionista e trabalhou muitos anos no HCE. E lá tinham muitos cães de rua, né, que às vezes ficavam abandonados lá. E meu pai levou uma mestiça de pastor alemão lá para casa, uma SRD, mas você vê que tinha uma morfologia bem pastor alemão, né? E um dálmata, também mestiço. E eu sou apaixonado de cães desde que eu me conheço por gente, né? E quando eu morava com meus pais ainda, e comecei a praticar jiu-jitsu. E dentro da minha academia, o meu primeiro professor, ele criava cães, ele criava pitbull. E eu só ouvindo aquela galera, às vezes mais nova do que eu, né?
porque eu já tinha feito outras artes marciais, Sim. mas o jiu-jitsu eu já comecei com 27 anos, né? E eu ouvindo aquela galera falando, e eu ouvi dele falar de uma ninhada. Olha, eu tô com uma ninhada de pitbull. E aí, cara, lutador e pitbull. Os pitbulls, quando eles chegam... Ainda mais nessa... Quando que foi isso aí? Isso foi em 90 e alguma coisinha aí, 97, 98 aí, Não, por aí. A galera do jiu-jitsu com pitbull foi um pouco depois, né? Aquela... Foi. Nos anos 2000, né? Olha só, na verdade, o pitbull, quando ele chega ao Brasil, ele chega para muitos lutadores. A família Gracie tinha. Tem uma história, né, do Ralph Gracie. Essa história é muito contada no meio da luta, de que o Ralph Gracie tinha um pitbull chamado Diávolo, e ele pula da ponte da barra e o Diávolo pula com ele. Isso aí era... Caramba, que cachorro é esse que teve essa disposição de pular com ele? E isso se torna né, no meio da luta, da galera que gosta da luta, e o pitbull, né, tem essa raiz. Isso pra mim, eu vi um amigo meu, né, que morava lá próximo à minha casa, ele passar com aquele pitbull, te falei isso aqui, né, em off, passar com aquele pitbull, meu irmão, amarrado com uma faixa de kimono. Eu falei, meu irmão, isso é verdade, isso aí. Esse negócio é legal pra caramba, né, e tal. Então, assim, isso foi criando um negócio, mas como que eu ia dizer pro meu pai? Olha só que situação, eu morava com meus pais ainda. Eu falei, como que eu vou dizer pro meu pai que eu quero um cachorro e pitbull? Pô, aquela coisa do pitbull assassino, né? Matador de criancinha, etc. Rapaz, eu sei que eu peguei, comprei o pitbull com esse meu primeiro professor e falei pro meu pai, pô, tô ganhando um mestiço de presente aí, né? Um mestiço. Preto e branco, era o Zeus, meu primeiro pitbull. E levei pra casa. Cara, com uma semana, meu pai dando sorvetinho na boca, meio coisa, né? Que você, aquela humanização que não tem nada a ver. E, cara, se tornou parte da família. Passado uma semana, eu falei, pai, você tá fazendo carinho, tá tratando um pitbull. Que isso? Mas como assim? Eu falei, pois é, esse é o assassino que todo mundo fala, que não tem nada a ver. E aí... fluiu. A coisa apaixonante, fluiu. Foi na época que eu conheci minha esposa, casei, minha esposa comprou esse barulho. Aliás, a esposa tá lá no QG, com os meus filhos, minha filha tá aqui comigo. Eu quero mandar, né, deixar um grande abraço para minha família. Eu digo que é a família Noran. O Noran é porque meu sobrenome é Nogueira, da minha esposa é Caran. Então, Guardião Noran. Que maneiro, cara. Maneiro. E existe um sloganzinho que a gente criou quando eu comecei, que tem a ver com um texto bíblico que diz, o Salmo 123b, que diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, Guardião Noran. Na verdade, eu costumo dizer, eu estava falando isso pro Sardinha, eu crio essa raça há um tempão, mas eu sou um cara cachorreiro na essência da palavra. Eu gosto do Mali, do dogo exercendo a sua função. Então eu tenho essa coisa comigo, entendeu? Então, cara, eu gosto de cachorro. E a cachorro bom é onde a gente se encontra, né? A gente sabe disso. E o mais legal é a gente estar falando sobre pitbull, que a mídia fala que é um cão assassino, que é isso, que é aquilo, aí vem um cara que é especialista e tá aqui, ó, quase chorando com a gente. Não, eu tenho, Sardinha, eu tenho hoje... 23 anos, com certeza, quase 1.500 cães vendidos para todo o Brasil e fora do Brasil. E eu nunca tive um problema em relação a temperamento com o ser humano, né? A gente sabe que o pitbull com outros cães, você tem que selecionar muito e também ter a questão do manejo. E mesmo assim é difícil. Assim é difícil. Carlinhos, vamos aproveitar então esse gancho do Sardinha? Eu começaria por um outro ponto, mas já que a gente chegou aí, cara, eu sou um apaixonado, o Sardinha sabe disso, eu adoro os bulls, eu sou louco pra ter um pitbull, né, mesmo. Eu tenho um Amstaff hoje. Por que essa fama dos pitbulls? A gente vê realmente que acontecem muitos ataques aí, cara. Sim. Acontece de verdade. E talvez, não vou te dizer com certeza agora, mas você vai saber dizer isso melhor até. Parece que o pitbull não era o cachorro com mais ataques no mundo. Eu acho que sim, por conta do potencial lesivo, a consequência é muito pior. Mas não era com mais ataques. Mas assim, por que acontece isso? O pitbull é um cachorro difícil, o pitbull é um cachorro com instinto assassino, é um cachorro diferente. Por quê? Olha, não dá pra gente dizer que eu, pelo menos, entendo que não seja um fator só preponderante para isso. Em primeiro lugar, é o boom que a raça deu. Então, se você tem um número maior de indivíduos numa comunidade, num país, etc., e aí a seleção que é feita não é uma seleção criteriosa, e na verdade não é, na grande maioria não é. Sim.
né? É um percentual menor de pessoas que têm um critério de seleção. Certo. Eu estava falando com o Sardinha aqui em off também sobre a questão de você enxergar na ninhada quem é o alfa entre os machos e as fêmeas e selecionar uma pessoa para ficar com esse cão. Aquela criação de fundo de quintal, que a pessoa não conhece de nada de cachorro. Eu acho que é aquele problema que a gente vinha falando. O brasileiro ele gosta muito de cachorro, mas ele conhece pouco. Sim. Ele precisa buscar mais conhecimento, né? E aí, com esse boom, e aí, vamos lá, os cruzamentos interraciais, as seleções mal feitas, o manejo totalmente errado, humanização, cara, isso aí é um pulo para dar um problema. E o Pit, ele é um cão que tem um drive muito alto, tá? O Pit, ele custou... por que o Pit sempre foi um cão, assim, selecionado e muito bom no combate? Porque você dava aquela tarefa para ele, ele vai morrer tentando executar. Tá? Se você coloca um paninho, um negócio para ele subir no muro, para ele pegar, eu tinha uma cadela minha leve, que ela era assim, extremamente mansa com outros cães, mas ela adorava game. E essa, até depois falar um pouco sobre isso, essa foi uma grande saída para a questão do pitbull no Brasil e em outros, né? Tirar potencializar isso que ele tem de energia pro game dog, pro esporte com cães. Eu cheguei em Niterói, foi a primeira pessoa que eu tive relação assim com pitbull, foi bem interessante. E manja muito. Manja, cachorreiro. Pela pergunta, a gente imagina, né? Não, cachorreiro das antigas. Não é cachorreiro, né, Rosa? cachorreiro das antigas. Cara, eu tô um pouco afastado de treino de guarda, né? Há bastante tempo que eu não treino. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você com essa pergunta no ar e a gente tá com um convidado para vir aqui, que é o Zomer. Cara, Zomer, chega aí para responder essa pergunta. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Zomer é treinador, né, adestrador, é do BAC, ele treina guardas, faz um trabalho excelente de guarda no BAC, é um monstro na guarda. Então eu vou deixar essas perguntas. Quem manja? Mas eu poderia te responder, mas vou deixar a pergunta para dar mais audiência aí, né? Próximo episódio. Não, próximo não, né? Não. Beleza, o Jonoran, ele tá perguntando, acho que seria pro Carlinhos, qual a situação mais engraçada que você já passou nesses anos todos de criação? Putz, cara, teve uma situação muito engraçada. Cara, meu filho tinha nascido, a gente tinha acabado, meu filho tinha 1 ano e pouco, a gente tinha chegado em Niterói. Cara, essa porra me pegou agora. Agora conta. Você pediu, eu vou contar. Cara, chegamos em casa, saímos e chegamos em casa, aquela correria com ninhada, filhote muito novo. Os filhotes estavam com 30 e poucos dias, mamando ainda, né? Mas aí com a mãe e tal. Cara, nós pegamos uma caixa de papelão grande, assim, sei lá, uma caixa de fogão, alguma coisa assim larga. Forramos, colocamos os filhotes dentro para fazer a asepsia do meio onde eles estavam. E ali naquela coisa, os filhotes sozinhos, tiramos a cadela e tal, pegamos meu filho, João, meu filho tava de fralda, pequenininho, e botamos dentro da caixa brincando com os cachorros junto. E meu filho ficou ali. Já imagina. Meu irmão, daqui a pouco eu olhei de longe, tá meu filho assim. Aí eu olhei pra cara dele assim, falei, cara, esse moleque tá muito... Meu irmão, quando eu cheguei, Sardinha, o filhote simplesmente arrancaram a fralda do moleque. Vocês imaginam de... Cara, que... Eu conto isso, cara... Proibido pra menor. Cara, que situação dantesca, irmão. Essa marcou. E uma outra foi o cachorro que eu tive, o Rachad. Ele chegou lá pra casa bebê, né? Eu adquiri ele num canil de um amigo meu. Eu tava fazendo uma inserção de outras linhagens no meu plantel, né? E ele, cara, ele bebê ainda muito novão, né? Deitei aqui, ele, botava a almofadinha dele, ele do lado, eu monitorava ele na sala, ia lá e tal. A gente tá falando de humanização, mas coloquei ele naquele momento. Cara, eu só sei que naquela escuridão, a sala escura, eu vendo televisão, eu peguei ele assim, né? Peguei ele, oi, meu filho, não sei o quê, dei um beijo nele assim. Quando eu fiz assim, que eu dei um beijo nele, eu falei... Putz, tá melado. Pô, cara... Já imagina, né, irmão? Caramelo. Putz, que situação desagradável. Assim, e aí? E o outro. Aí. Teve uma que eu cismei que eu era skatista. Comprei um skate, passei lá na Galeria River em Copacabana, comprei um long, trouxe pra minha mulher, tu é maluco, o que que vai fazer? Eu falei, não, vou pegar minha cadela, vou botar pra puxar. Rapaz, fui pra Camboinhas. Cara, chegou em Camboinhas, peitoral, e eu controlando, meu irmão, só que
né? Aquela reta de Cambuinhas, assim, pegou uma velocidade, quando começou, cara, pegou uma velocidade que eu já não tava conseguindo. Que isso, e eu só pensei cara? assim, falei, irmão, tomara que não venha cachorro nenhum. Será que esse asfalto é tranquilo? Cara, era uma cadela quente pra caraca, com os bichos segurando, meu irmão. TBT? Já era monstro, caminhando Monstro, pro monstro. monstro, Não chegava lá, mas... A Sharon, o nome da cadela. Aquela cadela me deu dois problemas. Cara, ela voada, eu tô vendo um vira... Eu falei, não acredito, um vira-lata na pracinha. Pra gente ver um Pit Monster também agora, né, amor? A esposa tá aqui, gente. Vai bater em mim, eu vou sair daqui pro hospital. Aí o Doberman a gente deixa mais pra frente. Galera do Doberman aí, criadores, ó, conversar, hein? Eu amo a raça, amo o Doberman, gosto muito. Eu curto. Bom, então é tempo para mais umazinha. Mais né? Só um minutinho, cara. Pedir o pessoal aí que tá assistindo a gente, se vocês puderem convidar, compartilhar nas redes sociais o nosso canal. A gente tá com bastante perspectivas de novos patrocínios, novos parceiros. Então você vai ajudar muito se você compartilhar, chamar o tio, a tia, o papagaio, o periquito para curtir. O papagaio sabe pegar o celular lá, entrar no canal, vai gostar de falar sobre cão. Chega, vem pra resenha, pra mais gente, chegar mais gente no canal aí. Obrigado mesmo pela audiência aí. Beleza, então essa última pergunta, tenho certeza que vocês vão endereçar as perguntas que faltarem no próprio chat, né? Sim. Então a última pergunta que eu acho que é legal, é bem genérica, mas acho que cabe bem no programa de hoje, que é do David Bruno, é como não intensificar o medo dos dogs. Responde você. Como que Pode falar um pouco disso. Cara, assim, A gente pode complementar. assim, o cão, ele às vezes... genético, né? O cão às vezes ele tem medo de certas situações, né? Eu acho que, assim, por exemplo, bebê lá em casa, não tem essa de, faz silêncio porque os bebês estão dormindo, não tem essa, a panela cai no chão, né? Porque, por exemplo, eu tiro pelos meus cães. Meus cães, todos eles, exceto uma cadela, olha só como é que são as coisas, todos os cães, exceto uma cadela, dia 31 pode explodir o foguetório que for. Meus cães não estão nem... Detalhe, você chega na varanda, olha, estão dormindo, cara, amarradão, e o foguetório comendo. Essa única cadela que eu tive que dar uma sedada nela, botar ela pra dentro, dar uma sedada, botar algodão no ouvido, foi uma cadela que ela saiu de lá de casa e voltou lá pra casa. Ela não passou aquele período comigo. E coincidentemente também ela foi para uma residência que era mais isolada. Então, enfim, depende do medo, assim. Tem cão que tem medo de você botar colher na rua, e eu acho que algumas coisas são quebradas à medida do que você vai empreendendo. Por exemplo, eu moro perto da Laguna de Itaipu. Quase todos os meus cães eu boto na colheira, vou. Alguns pela primeira vez, quando chega na laguna para atravessar, eles dão aquela meia. Aí eu digo, sabe o que eu faço? Vambora, cara, vambora, tô indo. Aí ele vem. Eu não puxo, faço nada. Vambora, vamos. E vem. E, cara, foi a primeira, foi a segunda, aquilo ali se tornou normal para ele. Eu procuro lidar o mais normal possível, mas eu acho que essa pergunta é mais para vocês do que para mim. Eu acho que pro lado do comportamento, cara, acho que uma coisa que você pode fazer é que, assim, no cachorro, cara, a gente tem muita questão do carinho pra apoiar o outro, né? Se a gente tá com dificuldade, vai lá, pô, irmão, vai lá, cara, vai dar certo e tal. Só que no lance do cachorro é diferente.